Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente falou um pouco sobre o Pequeno Príncipe, né? A gente viu também sobre o uso das consoantes dos S, Z e X. Agora eu peço para que vocês abram o livro de vocês na página 74, tá? 74. Na verdade, na página 73, a gente vai falar sobre a estrutura dos verbos, tá bem? A gente já estudou verbos, a gente já viu isso nos bimestres passados, no primeiro bimestre a gente estudou bastante isso. Então, todo mundo sabe que o quê? Que o verbo pode ser uma ação, pode ser um estado, tá? Como você está, com algo está, e pode ser um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, tá bem? Dito isto, a gente vai estudar a estrutura dele. E o que é uma estrutura? Quando a gente diz estrutura, o que é que vocês imaginam? O que é que vem em mente? O que é que vem na mente de vocês? Não sei o que é que veio, mas imagine o seguinte. Imagine um prédio, tá? Qual a estrutura do prédio? A estrutura do prédio são os pilares, as paredes, o chão. Isso é a estrutura, é como ele é constituído, tá? Primeiramente, eles botam os andames para poder construir isso. A gente vai ver como se deve a construção dos verbos, da conjugação verbal a como ele funciona, cada partezinha dele, o radical, a desinência, tá? Qual a diferenciação entre uma coisa e outra e as vozes verbais, tá? A gente vai ver cada um. Não vai dar para ver todo numa aula só, mas a gente vai vendo em algumas aulas e vamos revisando, porque esse assunto é denso. A gente vai passar bastante tempo aqui, então vamos com calma. Vamos lá. Passem para a página 74, tá? Página 74 aí, vocês vão ver o quê? Que os verbos, eles têm o quê? Eles são divididos em alguns indicativos. O tempo, a gente tem o tempo, né? Que pode ser presente, pretérito ou futuro. A gente tem a pessoa do verbo, que pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. E temos o número do verbo, que é singular ou plural, né? Estamos falando de um ou mais de um. Então, a gente tem o tempo, a pessoa e o número, tá? Mas a gente tem uma coisinha que é o que diferencia ele, o que faz a diferença nele, tá? E é a terminação, como ele termina. Essa terminação ela é chamada de desinência verbal, tá? A desinência verbal é ela que produz o mecanismo da concordância verbal. O verbo concordando com o número, com o tempo, com a pessoa, tá? Ele tem que todo estar concordando. A gente não pode falar o alunos, tá? A gente não pode. A gente pode falar os alunos. Falar a gente até pode, mas a gente não pode escrever dessa forma porque não é a forma correta de se escrever, tá? O jeito que a gente fala não é o jeito que a gente escreve. Às vezes a gente fala de maneira errada. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente está tentando priorizar a velocidade com que a informação vai chegar no interlocutor. Locutor, quem fala, interlocutor, quem recebe a mensagem, tá? A gente tenta, quando a gente fala, a gente tenta priorizar isso, a velocidade e a clareza com que aquela informação vai chegar. Muitas vezes, se eu falo, os meninos estão brincando, vocês já vão entender que o quê? Que eu estou falando de mais de um menino. E eles estão brincando, tá? O certo, correto, como a gente deveria falar, é os meninos estão brincando. Esse daqui seria a forma coloquial. A gente chama isso de forma coloquial, tá? Mas, quando a gente fala os meninos estão brincando, dá para entender. Isso é a diferença da fala. Na escrita, não. Na escrita, a gente vai colocar tudo certinho. Temos que ter a concordância, tá? A gente viu que na fala não exige-se essa concordância a depender do contexto, tá? Se a gente é um advogado, ou até eu que sou um professor de português, eu não posso ficar falando errado, de maneira errada para vocês. Por quê? Porque eu tenho que ser um exemplo para vocês, tá? Se eu como professor de português, não mostrar para vocês que é bom ler um livro, que a gente tem que estudar, que a gente deve escrever de forma correta, quem é que vai, né?
Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a desinência verbal ela é a parte final, tá? A parte que se diferencia no verbo. Ó. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Os alunos imergiram na população. Ó. Os alunos aqui, ó, a terceira pessoa do plural, é o eles, né? Eles são os alunos. A desinência verbal aqui, ó, indica o modo, o tempo e a pessoa. Ó. E iram ali, o iram indica o modo, tá? O modo indicativo, o tempo passado, a pessoa, a terceira e o número, tá? O plural. Ó, teve isso também, tem o modo que eu esqueci de falar para vocês antes. Ó, o modo, que é o indicativo aqui. A gente viu, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. São os modos que a gente tem. Olha a conjugação verbal, como é que ela funciona aqui, pessoal. Vamos ver a desinência verbal, onde é que ela fica, ó. Na conjugação, eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais e eles gostam. A gente tem a desinência ali, ó. O, as, a, ambos, as e ão, tá? O radical é a parte que não muda. Ó, no radical da palavra gosto é o goste. É o radical, é a palavra principal, é o núcleo dela, aquela parte que não muda. Esse é o radical do verbo gostar. A desinência vogal também é chamada de vogal temática, tá? É uma vogal que aparece depois do radical. E indica o quê? Indica qual é a conjugação. Conjugação do que o verbo pertence, tá? Por exemplo, na palavra entender, a vogal temática é. Segunda conjugação, tá? E já em partir, a vogal temática é o i. Essa vogal temática, no gostar, a vogal temática é o a, tá? A vogal temática é essa vogal que fica aí na parte final, tá? Depois do radical. A gente viu aqui. E elas vão definir a desinência verbal. Ela vai ser definida a partir disso. A gente tem aqui essas tabelas, tá? Ó, aqui do lado, ó. Ali a vogal temática A, ó, ali ó, com AR, ó, terminação em AR. Ó, primeira conjugação terminada em AR. A segunda conjugação terminada em ER e terceira conjugação é terminada em IR. E a gente viu, ó, como é que fica, tá vendo? Eu pulo, ó, pulo, ó, que é o verbo pular. Eu pulo, ó, tá vendo o O ali, ó, fica sempre o O. Sempre que a gente tiver falar, vamos tentar com falar também. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Sempre vai ser. Se termina com AR, vai ser nesse padrão aqui, ó. É só seguir, ó, o indicativo todinho, o modo indicativo todinho. Sempre que vocês quiserem ver, venham para essa tabela que ela vem explicando aqui todinho, ó. Tem o pretérito imperfeito, tem o infinitivo pessoal, tem o infinitivo impessoal, todos eles, tá? E temos também os verbos auxiliares. O que são os verbos auxiliares? Os verbos auxiliares são os que ajudam a conjugar o verbo principal. Eles ajudam a conjugar o verbo principal, tá bem? Ó, temos o modo imperativo, os verbos abundantes, tá? Outra coisa que a gente tem que são os verbos abundantes. Eles são chamados de verbos abundantes porque apresentam duas ou mais formas em certos tempos, modos ou pessoas. Ou seja, o que é uma coisa abundante? Uma coisa abundante é que tem muito, né? Que sobra. Geralmente essas variantes ocorrem no particípio. Ó, no quadro abaixo, ó, que a gente pode ver, ó. Temos os particípios ali, ó, os particípios absolvido e absolto, que vem do verbo que? Absolver. E na próxima aula, pessoal, a gente vai ver sobre as vozes verbais e as relações entre os tempos verbais. Eu vou passar uns exercíciozinhos para vocês em sala de aula sobre isso daqui, para vocês conjugarem algumas coisas. E vocês vão conjugar, vão olhar aqui no livro e vão fazer do jeito que é correto, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e é isso. Tchauzinho.